Dani, pode vir aqui para eles orarem por nós. Vamos fazer uma dobradinha de o Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Não sei se o Davizinho é o Espírito Santo. Não. Fernando. Aleluia. Paulinho? Ainda não. Estenda sua mão para cá. Pai, nós abençoamos em Teu nome, como igreja, em concordância e unidade, o John e o Daniel, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, que tudo que o Senhor preparou seja ministrado através deles, Pai, com integridade, com simplicidade, cheios da Tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Oramos por nós também, Senhor. Possamos ser vasos que recebam bem a Tua palavra, possamos ser terra que recebe bem a Tua semente, Senhor, que produza os frutos que estão no Teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Que alegria. Carga do nosso coração, na vida do Dani e minha, essa parceria. Há uns anos atrás, num retiro também, nessa época do carnaval, tivemos fazendo essa dobradinha junto com a turma de Jaboatão, de Candeias, e vamos estar fazendo a mesma coisa, às vezes nos deslocando aqui, às vezes saindo, mas depois retornando. Mas nessas noites queríamos ter também sempre uma parte bem prática. E eu queria abrir um texto contigo em Romanos 1, versículo 11 e 12, e creio que reproduz bem esse desejo do nosso coração e nessa prática. Paulo falando para a igreja em Roma, Romanos 1, 11 e 12, grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Diz a versão de King James. Vou ler de novo. Grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejam fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Há uma santa expectativa de que não somente na questão de compartilharmos algo, de repartirmos algo da nossa parte, mas há uma santa expectativa de nós sermos edificados, cada um pela vida de cada um de vocês e mutuamente. Então essa palavra de Paulo me enche o coração e acho que vai definir bem todo o tempo que nós vamos estar juntos aqui, e principalmente nas noites onde queremos estar numa prática maior, né? Um dos motivos para ninguém dormir, né? Cair da janela aí, apesar que não tem janela, né? Mas assim, cair da muretinha ali, mas a gente ser algo bem prático para que possamos crescer juntos nesse repartir da graça que o Senhor quer se manifestar através da vida de cada um de nós. Por isso, toda ideia de espectador, toda ideia de passividade, apenas consumidor, recebendo, né, cai por terra. Então, já no início desse retiro, no primeiro encontro, queremos já mobilizar você para começar a repartir da graça que já existe na tua vida, repartir dos dons de Deus, através do Espírito Santo na tua vida, sobre a vida do teu irmão. Amém? Me lembrei de um cântico, não sei se o Jojó vai se lembrar, senão o Dani me ajuda também, ou vem junto com ele. A graça do reino é para mim e para você. O Dani se apavorou ali, não se lembra. Isso é antes dele nascer? Não. O William sabe, né? Não, esse é outro. Isso. Isso aí, vai sair. Vamos nos colocar em pé. Depois logo mais sentaremos daqui um pouco, mas queremos dar esse quebrar, esse romper, em nome do Senhor Jesus. Há uma presença tão doce de Deus
Eu fui até atrás ali, onde as crianças estavam, e assim, vendo pessoas abraçadas, chorando, orando uns pelos outros, pessoas ajoelhadas no meio da adoração, e isso é a igreja toda se mobilizando, não só alguma parte da frente, mas todos, em nome do Senhor Jesus. Então vamos aprender esse cântico. A graça do reino de Deus é para mim e para você. Um pouco mais devagar. A minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar e abençoar. A graça do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida foi firmada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar e abençoar. A glória, né? A glória. O amor, o amor. O amor do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar e abençoar. Aprendemos? Então agora vamos sair do lugar, vamos impor as mãos, vamos profetizar. Pode ir começando a orar em línguas, pode trazer palavra profética, pode repartir palavra de sabedoria, de conhecimento, pode repartir palavra de encorajamento. Você é um canal, esse rio que acabamos de receber como palavra profética, esse rio de Deus se manifestando através da tua vida. É para mim e para você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar e abençoar. A glória do reino, a glória. O amor do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar e abençoar. O amor do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te
te amar e abençoar. Sou um vaso pra te amar e abençoar. William, a música de Cleitinho, Sou um vaso pra te amar e abençoar. Isso aí. Você é um vaso, um canal na mão de Deus. Aleluia. Dê mais um abraço forte. Aleluia. Profetiza graça sobre graça. Aleluia. Você é sacerdote do Deus vivo. Aleluia. Manifestação visível do amor de Deus. Abundante graça. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vaso. Aleluia. Todo mundo renovado? Vamos tentando sentar um pouquinho, depois nós vamos mexer de novo. Aleluia. É tão bom estar no retiro. A gente não precisa se preocupar em exaurir tudo no primeiro tempo. Temos até terça-feira para irmos caminhando de fé em fé, de glória em glória, e de uma manifestação sempre mais abundante ainda da graça do Senhor. Então há uma carga do nosso espírito de nós introduzirmos um pouco nessa noite. Estamos orando aqui sobre um complemento também da palavra da parte do Dani ainda hoje. Então queremos que você possa estar com toda a atenção. Eu sei que vocês comeram, como é que era? Sopa, era creme? De jerimum, olha só. Carne, e tinha uma carnezinha ali dentro, né? Olha ali, que dá uma substância, acho que dá para pregar até a meia-noite hoje. Né? E ainda depois mais um pouco de creme de batata ali com aquele queijinho dentro. Olha, Senhor, fiquei turbinado. Senhor. Então todo mundo está bem alimentado, fortalecido. E nós queremos mergulhar na palavra, mas de uma forma muito prática, simples. Há uns anos atrás tivemos um retiro com os jovens, onde já ministramos um pouco mais sobre dons e ministérios, os dons do Pai, principalmente da graça do Senhor. Mas queremos retomar esse assunto e aprofundar. Então, algumas coisas você já vai ter visto, né? Outros pode ser que é pela primeira vez, mas queremos ministrar com muita simplicidade, de tal maneira que todos, adolescentes, possam entender e se apropriar de tal maneira que todos nós saiamos daqui, sem exceção, turbinados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Transbordando. A pessoa toca em ti, transborda a graça. Sai óleo assim, né? Não somente a água do suor, né? Mas assim, sai aquele óleo da graça de Deus se derramando, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, convicção de cada um de nós, do nosso chamamento, vocação. É algo tão precioso. Aleluia. Mais uma vez, Espírito Santo, nós confessamos nossa inteira dependência de Ti, onde nós não ousamos confiar em nós próprios. Dependemos inteiramente da provisão que vem do alto. Por isso agora aquieta nosso coração, nossa alma, torna nosso espírito atento para a Tua palavra, nossa mente diligente, esquecemos tudo mais, estamos aqui retirados de propósito, Senhor Jesus, nessa chácara tão gostosa que Tu tem nos abençoado como igreja, para nesses dias onde o mundo se perde nas carnalidades, sensualidades, prostituição, nós queremos ter um retiro de fato espiritual, Senhor. Queremos crescer na graça e no conhecimento da Tua pessoa, Senhor. Em nome de Jesus.
Por isso, nessa palavra de introdução, nos dê toda a tua unção e graça para essa medida dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Abra comigo em 1 Coríntios 12, onde possivelmente é um dos textos mais conhecidos no que se toca quanto a manifestação ou os dons do Espírito, os carismas do Espírito. Mas nessa introdução, e vamos depois voltar para ela amanhã de noite de novo, ele traz nessa introdução a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês sabem, eu já reparti contigo alguns meses antes a respeito dessa graça, do amor do Pai, da graça do Filho e da comunhão da pessoa do Espírito Santo. Então, nessa parceria, nessa amizade, nesse companheirismo, nesse andar com a pessoa do Espírito Santo, Ele quer transbordar da graça dele sobre cada um e através de nós. E é muito lindo de ver. A partir do versículo 4, 1 Coríntios 12, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aqui ele está falando do Espírito Santo de Deus. Então está colocando aqui como fundamento de que há uma diversidade em todos os carismas. Dons aqui é carisma, vem da mesma palavra graça. Então são diversos, são múltiplos, são multiformes, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há também diversidade nos serviços. Poderíamos traduzir aqui também, várias traduções colocam ministérios. Quando nós falamos de ministérios na vida da igreja, nós estamos falando de serviços. E parece que quem administra essa área de serviços, em primeiro lugar, é a pessoa de Jesus. Mas o Senhor Jesus, o Kyrios, Ele é o mesmo. Falando de dons, apesar que podemos separar aqui, como o próprio Paulo faz pelo Espírito Santo, mas se mesclam, se intercalam um com os outros, mas ele fala que os dons são diversos, o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, nos ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo. E há diversidade nas realizações, na energia, nas operações, mas é o mesmo Deus, Pai, é quem opera tudo em todos. Então, de largada assim, quando nós falamos a respeito dos dons, e aqui provavelmente é uma das partes das Escrituras que todos nós conhecemos, onde ele fala então da manifestação depois desses dons do Espírito Santo, mas na verdade ele já introduz e coloca como fundamento que Jesus Cristo é o Senhor. E o Espírito Santo, o Pai e o Filho são responsáveis por essa administração cheio da graça da Trindade. Você diz amém? Amém? Ou seja, podemos e nós vamos estudar um pouco mais detalhado cada um deles ao longo desses dias e queremos que seja muito, muito tranquilo, muito claro, que seja com revelação. Mas aqui, de imediato, queremos colocar essa primeira base, que quando nós falamos de dons e ministérios, serviços, é algo que não pode ser separado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A dádiva, a graça de Deus, os presentes do Pai, através do Espírito Santo manifestado no Filho para o serviço, onde Ele opera essa energia, essa atuação, onde Ele opera tudo em todos. E aqui já na introdução e depois na conclusão já colocamos: se Ele opera tudo em todos e tudo vem dEle, é porque a glória é para Ele. Tu pode fazer assim comigo? Tudo para a glória dEle. Mais uma vez. Tudo para a glória
Como isso cai por terra, competição, inveja, ciúme, comparação. E começamos a entender o Espírito de Cristo, que é cooperação e serviço. Não é algo que eu tenho para minha glória, para minha projeção, mas tudo é dele, tudo vem dele, tudo é operação dele, e tudo é para a glória dele, do nosso amado Senhor Jesus. Ele quer mostrar essa unidade, ele quer mostrar essa graça, essa função, esse serviço. E tem sido muito gratificante para mim, tem sido muito edificante ver essa operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo operando juntos dessa maneira. Quero já, nessa introdução também, vamos voltar para esses textos. Nós vamos estar principalmente trazendo algumas, como é que eu vou dizer assim, alguns textos chaves. Abre, por exemplo, Romanos 12 comigo. E nós vamos ver essa manifestação multiforme da graça de Deus. Então, Romanos 12 vai falar desses dons da graça do Pai. Amanhã de manhã nós vamos estar entrando somente nisso, repetindo para alguns, revisando para outros pela primeira vez. Mas é tão lindo de vermos essa graça que é manifestada dessa forma. Romanos 12, 3, amanhã entramos em todos os outros detalhes. A graça que me foi dada, diz Paulo, segundo a medida que Deus repartiu a cada um. E depois ele entra direto na questão do contexto do corpo, como já vamos falar hoje. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, carismas segundo a graça que nos foi dada. E aí ele vai citando profecia, segundo a proporção da fé, ministério, dedicamos ao serviço, ao ministério, que ensina, esmere-se no fazê-lo, que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, que o preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria, o amor, seja sem hipocrisia, detestando o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente, uns aos outros, de coração, com amor fraternal, preferindo-nos em honra. O texto paralelo de Romanos 12 é 1 Pedro 4, 10 e 11, mas começando já do versículo 8, para depois vou mencionar o porquê. Mas 1 Pedro 4, quando dá esse resumo a respeito dessa manifestação maravilhosa dos dons de Deus, versículo 7 fala: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, para o bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, esteja amor intenso uns com os outros, porque o amor que cobre multidão de pecados, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um, conforme a graça que recebeu, como bons mordomos, administradores, despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tanto em Romanos 12, como em 1 Pedro 4 aqui, nós vemos dessa multiforme graça que se manifesta a respeito desses dons nos quais Deus quer que nós sejamos bem conscientes, bem atentos, inteirados, maduros, praticantes, exercitados. Não pode ser algo que nós ignoramos, ou seja, tenhamos um desconhecimento, mas o Senhor quer que todos nós avancemos para a profundidade nessa glória que o Senhor tem capacitado a sua igreja. A
abundante graça, segundo a graça que nos foi dado, segundo a graça que foi concedido a cada um. Efésios 4, quando fala dos dons do Filho, de Cristo, e de novo ele tem um contexto que já vamos mencionar. Efésios 4, 7, ele diz: a graça foi concedido a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí no versículo 11 ele continua: e ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao reordenamento, como nós conhecemos bem, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí ele vai nos levando para que não sejamos mais como meninos agitados, levados de um lado para o outro, ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. De novo aqui, nós vemos essa manifestação, não somente através do Pai, mas também através do Filho, dessa graça transbordante. A graça foi concedida a cada um. E antecipando amanhã, mas me dá uma cócega, né? Eu não consigo resistir. Coloca a mão no teu coração e diga comigo: a cada um. Para mim. Diga mais alto: a cada um. Eu estou incluído. É para mim a graça de Deus. Ou seja, não é para alguns, não é para poucos, não é para alguns especiais, uma elite espiritual, é para cada um de nós. Aleluia. Nesse contexto é que também 1 Coríntios, como nós já falamos aqui, esses dons, quando ele fala dos dons e a manifestação, a fanerose do Espírito Santo, que é, cada manifestação é parte do dom dele. Quando ele se manifesta, é algo próprio da graça do Espírito Santo de Deus. E eu quero entrar com esse fundamento para que toda ideia de esforço, toda ideia de prestação no sentido de merecimento, algo que eu faço por merecer, como se fosse salário, caia por terra. Quando nós falamos a respeito dos dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é presente. Diga para a pessoa que está do seu lado: é presente de Deus, é dádiva do Pai, é manifestação da bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tu quiser assim, eu fiz agora de propósito, né? Respirar bem fundo. Toda ânsia, angústia, forçação, performance, né? De tentar atingir algo, rendimento, cai por terra. Porque nós estamos falando da mesa do banquete do Pai para nós como filhos, onde por bondade dele, do doador, ele nos capacita com toda essa abundante graça. Amém? Está começando a entender? Ou ainda tem um espírito de religiosidade que força, tem que merecer, tem que fazer por merecer, tem que prestar, tem que merecer? Ou tu já consegue desfrutar sem esse espírito de religiosidade, desfrutando da abundante, superabundante graça, segundo a riqueza da sua glória. Aleluia. Algo que me ajudou muito
Deixa eu entrar um pouquinho sobre isso, nessa introdução. Já mencionei para vários, me lembro disso, né, porque é algo que me tocou muito forte, me ajudou a dimensionar toda essa graça do Senhor, porque às vezes não entendemos que a mesma graça salvadora é a mesma graça que opera toda essa manifestação do Senhor em nossos corações. Não tem diferença de graça, tudo é graça. E 3 palavrinhas que me ajudaram nessa manifestação da graça do Senhor, que tem uma expressão da graça de Deus derramada em favor de nós, ou seja, por nós. A segunda dimensão é a graça que opera em nós. E a terceira dimensão, onde entra então a manifestação dos dons de Deus, é a graça através de nós. Tu pode repetir comigo essas 3 palavras? Por nós, em nós e através de nós. Mais uma vez. Por nós, em nós e através de nós. Hoje tem uma sei lá, uma desordem evangélica, teológica, de uma super graça que ensina uma barbaridade, como se pudéssemos continuar no pecado, porque para que a graça seja mais abundante, mas Paulo já explicava isso em Romanos 6, que de maneira nenhuma. Então, a graça não é a permissividade para continuarmos no pecado e na escravidão e na repetição, mas na verdade a graça de Deus é o poder de Deus, tanto para a nossa salvação, como para a nossa santificação e para a nossa frutificação. Deixa eu te dar 1 ou 2 textos só para te ajudar. Na graça de Deus por nós. Efésios 2, por exemplo. Efésios 2, quando fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e éramos escravos do inimigo, andávamos debaixo do príncipe da potestade do ar, né, dos filhos da desobediência, nós andávamos como outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, éramos natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, em graça e em amor, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Vírgula, como é que se chama isso aqui? Travessão, não? Expressão aqui, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom aqui é dádiva, presente, graça. É a mesma palavra depois quando ele vai falar a respeito dos dons do Espírito, do Pai e do Filho. É a mesma palavra. Ou seja, nós fomos salvos exclusivamente pela graça do Senhor. É claro que essa graça gerou fé, gerou arrependimento na resposta de cada um de nós, rendição, nos colocando debaixo do governo do senhorio de Cristo Jesus. Mas o fato de nós podermos responder ao Senhor é a manifestação soberana da graça dele. Tudo foi realizado por meio de Cristo na cruz. A graça manifestada por nós. Abra comigo em Tito 2, que começa também falando da graça que foi derramada por nós, mas logo depois ele fala que essa graça também nos discipula e nos santifica. Isso aqui é apenas uma base para a compreensão, eu não estou querendo, é outra pregação, né? Mas como me ajuda isso para que todo espírito de religiosidade caia por terra? Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus por nós. Versículo 12, agora é a graça de Deus em nós.
discipulando-nos, diz no original, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, graça, a fim de nos comprar e nos remir, nos perdoar de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aí já entra a graça através de nós. Então, na verdade, Tito 2:11 em diante, ele traz a graça salvadora por nós, ele traz a graça que opera a santificação, santidade, libertação do pecado, do poder do pecado. Ele vai nos tornando homens e mulheres preparados para toda boa obra, santificados, coração quebrantado, limpo, em humildade, com um coração exclusivo para a glória dele, paixão e sede, como nós ouvimos aqui, pela manifestação abundante e irrestrita entre cada um de nós. Então, a salvação, a santificação nos prepara para a graça que ele quer operar através de cada um de nós, de tal maneira que nós sejamos um povo exclusivamente dele, zeloso, aleluia, com gana, não sei se tem essa expressão aqui no norte, né? Com fervor, nada de passividade, nada de engessamento. Eu tenho pavor, né, de discípulo que não fede, não cheira, né, não, morno, aquela coisa meio, não sei se tem essa expressão aqui, meio borocochô, tem? Tem? Tá. Né? Tem, né? Ou seja, assim, discípulo borocochô, olha, tem que se converter. Por onde é que se viu, se tu capta uma minúscula parcela da revelação da grande graça que Deus se manifestou por ti, da operação dele por nós, em nós e através de nós, olha, meu querido, tu tem que estar vivendo turbinado todo dia na presença dele. Amém? Você pode repetir comigo esses três, são pronomes? Por nós, em nós e através de nós. Deixa eu te dar mais um texto ainda do através ali. Paulo, em 1 Coríntios 15:10. Olha só que versículo. Pode parecer meio presunção no início, mas não. Leia com a visão da graça. 1 Coríntios 15. Olha só que coisa mais linda. Paulo vai falando da ressurreição e vai trazendo o testemunho do Evangelho. Aí ele traz um versículo que para mim é tremendo. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça de Deus não se tornou, que me foi concedida, não se tornou vã ou inútil. Antes, essa graça me fez trabalhar muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas é a graça que operou na minha vida. Você está captando? Você está conseguindo entender? Pela graça de Deus, nós vamos ver, tanto na manifestação, na expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na verdade, tudo é expressão da graça de Deus. De novo eu vou dizer, a mesma graça que nos salvou, é a mesma graça que nos santifica, e é a mesma graça que se derrama através da vida de cada um de nós, na multiforme glória que Ele quer se manifestar através de cada um de nós. Amém? Amém? Não, vocês comeram muito pouco, não sei se vai ter mais uma janta aí, né? Vamos lá, amém? Amém. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Trabalhei muito mais.
Ou seja, a graça não me torna passivo, a graça não me torna engessado, a graça não me coloca em ponto morto, né, nem de stand-by. A graça de Deus é o poder ativo de Deus operando, energizando, fazendo realizações e milagres, operações e serviços, manifestando a sua glória de uma forma tremenda. Eu sei que já falei sobre isso, mas eu queria, de novo, só para tu entender qual é o habitat aqui, qual é o ecossistema que nós estamos nos movendo. Qual é o meio que nós estamos. Vou citar livremente, você não precisa abrir. Te lembra que está escrito em 1 Pedro 5,10, que Deus é Deus de toda graça. Não te lembrava desse versículo? Mas o Deus de toda graça. Nós cantamos hoje que nos chamou para sua eterna glória. O nosso Deus Pai é Deus de toda graça. O Filho, nós conhecemos bem da catequese, João 1,14, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Mais alto. Cheio de graça e de verdade. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Cheio, 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 cheio da abundante graça. Me ajuda ali, acho que é Zacarias 12:8, que fala: derramarei sobre o meu povo um espírito de súplicas e de graça. Vê se não é isso, vê se está certo esse versículo. Zacarias. Oh, Senhor Jesus, por favor, Pai. Acho que é versículo 12, é isso? Alguém abriu? Está no Velho Testamento esse, tá? 12:10. Obrigado, Fabiano. Zacarias 12:10 fala que derramarei sobre vós o espírito de graça, da graça e de súplica. Então deixa eu fazer uma ensinação aqui. Cleiton, vem comigo, desculpe te pegar assim. O Cleiton é grandão aqui, vai representar Deus Pai. Fernando, vem comigo aqui. É o Filho, o Heitor aqui, o Espírito Santo. Só para a Célia te ver lá depois aqui, né? Fazendo propaganda aqui, né? Aqui nós temos Deus Pai cheio de graça, Deus de toda graça. Aqui nós temos o Filho onde extravasou, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E aqui nós temos o Espírito da graça. Agora eu me coloco. Não te falta graça, diz o Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito manifestam a sua glória sobre cada um de nós. A graça é abundante, a minha graça te basta. Não te falta nada, nem para salvação, nem para santificação, e nem para frutificação, serviço e ministério, diz o Senhor. Seja cheio da minha graça, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Ainda nessa situação, Júnior, vem para cá, correndo. Vamos impor as mãos sobre o Júnior. Fica ajoelhado aqui. Agora, eu estou impondo as minhas mãos como discípulo sobre a vida do Júnior, ministrando graça sobre a vida dele. Agora, olha a mão de quem está sobre a minha mão. Vamos lá, aqui, não, sobre ali. Isso. Sentiu o peso de glória?
A minha mão é apenas a consequência da graça abundante. Graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito se derramando sobre a vida do Júnior, em nome do Senhor Jesus. Graça abundante, graça. Oh, é como se fosse um funil, é como se fosse uma progressão espiritual do Pai, do Filho e do Espírito, através de cada um de nós como discípulos, transmitindo a abundante graça sobre a vida do irmão. Palavra, sabedoria, profecia, língua, serviço, liderança, graça, aleluia. Oh Senhor Jesus, cura, aleluia, discernimento, o Senhor vai se manifestando. Aleluia, obrigado, queridos. Ou seja, a tua mão é o fruto disto. A tua mão não está sozinha. Tu não enxergou fisicamente assim como tu está vendo os irmãos, mas tu precisa ver espiritualmente. Paulo fala que transbordou, porém, a graça, o amor e a fé que há em Cristo Jesus. Antes de ir caminhando para o final, para deixar o Dani trazer o complemento, algo que me ajudou muito, aprendi com o João Nelson, é que os dons estão dentro de um sanduíche. Quando a gente fala de sanduíche, hambúrguer, os guri aqui, né, na segunda fila já abriram os olhos aqui, né? Imagina um Burger King aqui, né, de graça para todo mundo, né? Oh, Senhor. Um Big Mac triplo assim, né? Bem recheado, né? Ou seja, todo mundo sabe que tem, né? Como é que é? Nem vou cantar a musiquinha de 2 pães com gergelim e com, né? E claro que tem alface e tomate junto, né? Para não ficar, né? Tem que ter bastante alface, né? Bastante verdura junto, né? Mas todo mundo sabe que é um sanduíche, certo? Quando nós falamos de dons, é um sanduíche santo. Aprendi isso com o João Nelson e nunca mais esqueci, porque ficou tão evidente. E eu li os 3 textos, os 3 conjuntos de textos, tanto do Pai como do Filho e do Espírito Santo, justamente incluindo, para que você possa entender com clareza. Quando nós falamos de dons, nós sempre falamos num contexto de corpo. Não existe freelancer, não existe pessoa isolada, independente, brilhando isoladamente, eu e o ministério virtual na internet, sozinho, sem ninguém. Não, sempre quando fala de dons, serviços, está falando do contexto do corpo da igreja. Romanos 12, nós falamos a respeito de que o corpo, né, são muitos membros. Romanos 12, versículo 3, 4, 5 ali, não precisa repetir, já está ali, né? Vai falar que o corpo e dos membros, vai falar a respeito que somos muitos, mas somos um só corpo. E nesse contexto de corpo é que ele introduz, então, o servir cada um nos dons que Deus dá. Ou seja, quando nós falamos a respeito de dons e ministérios, é impossível desassociar, retirar do contexto da igreja, do corpo, igreja, família, templo vivo, corpo vivo. Isso é o ambiente saudável, propício, onde a manifestação e os dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo é por excelência o criador, o laboratório, né? O lugar onde Deus nos planta para nós frutificarmos. A igreja diz amém? Por isso que é uma anomalia ser desigrejado, estar apartado da comunhão.
não estar vinculado, não estar em juntas e ligamentos, não estar na igreja, na casa, não estar num contexto de toda a congregação e um a um no discipulado, o estar fora disto, eu só saio perdendo. Mas quando eu estou nisso, amanhã nós vamos ver mais sobre isso ainda, quando eu estou encaixado no corpo em harmonia, com aquele texto de Ezequiel, amanhã nós vamos entrar sobre isso, dos ossos secos se fundindo, ligando, e junta e ligamento, vai criando carne. Há um sentimento de realização, há um sentimento de harmonia. Eu estou no lugar correto, eu posso funcionar e servir, porque aqui eu estou, eu sou parte. Não vou apenas a um culto, ou apenas a uma reunião, eu sou parte. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ligar o ar-condicionado. Obrigado, Senhor Jesus. O Pai ligou. Aleluia. Obrigado, Senhor. Imagina se baixa para 12 graus. Oh, Senhor Jesus. Se extingue a vida. Vou ter que puxar um moletom, né? Tem uma piada, eu não vou entrar nisso agora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando falamos de dons e serviços, por excelência, é a manifestação dentro desse ambiente do corpo de Cristo. Efésios 4, quando fala sobre isso, todos nós sabemos de cor e salteado, o contexto da edificação do corpo para o serviço dos santos. E no final, no versículo 16, quando ele fala sobre esse contexto dos dons e do serviço, ele vai dizer da justa cooperação de cada parte, de cada junta e ligamento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, ele está falando do corpo de Cristo. Antes de dar o exemplo final ali sobre isso, que fica muito evidente, qual é a motivação, qual é o outro, além dos dons e além do corpo, desse ambiente santo, e com isso todo individualismo, afastamento, carreira solo cai por terra. Eu vejo que eu sou parte desse corpo, dependente desse corpo. Há uma interdependência santa, sadia, há uma justa cooperação, há uma alegria de reconhecermos e promovermos uns aos outros, preferindo em honra. Mas a palavra fala que a motivação é uma só. Não sei se tu notaste em Romanos 12, quando ele encerra a respeito do corpo, quando ele encerra a respeito, citando a lista dos dons, da graça, imediatamente ele fala que o amor seja sem hipocrisia. Amai-vos cordialmente. Qual é a motivação quando nós falamos a respeito desse serviço, da manifestação dos dons na casa de Deus? Nós falamos acerca do amor de Deus como fundamento, como motivação de toda a expressão de serviço da sua casa. Você diz amém? Ou seja, o sanduíche é formado pelos dons, pelo corpo e pelo amor, ou colocando o amor como recheio e ingrediente essencial, onde os dons então se manifestam e onde são expressos no corpo de Cristo. Amém? Dons, amor e o corpo. É esse sanduíche, sanduba santo, com recheio, e com todas as partes essenciais, aonde Deus vai manifestar e expressar a glória dele. Aonde isso fica assim, arrasador, que não tem argumento contra. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14. Não vamos ler todo. Mas 1 Coríntios 12, primeiro ele fala até o versículo 11, ele vai falando da manifestação, vai falando do amor de Deus, vai falando a respeito da manifestação do Espírito Santo, que se manifesta conforme lhe apraz, dá a cada um individualmente, e logo depois,
No versículo 12, ele fala que nós fomos batizados num só corpo. E ele vai falando a respeito que desse corpo, nós somos membros desse corpo. Amém? E na verdade, no capítulo 12, ele fala mais do corpo do que nas manifestações ou dos dons. Ele cita mais vezes o corpo de Cristo do que de fato os dons do Espírito Santo. Alguém já tinha se dado conta disso? Agora, antes de depois do capítulo 14 falar da ordenação, e amanhã de noite nós vamos dar umas dicas sobre isso e vamos depois praticar. Quando ele então traz essa ordenação na igreja, no corpo, na celebração, onde ele traz então essa ordenação da palavra profética, das línguas, da interpretação, cada um tem. O que aparece depois dos dons e do corpo, no capítulo 13? E eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, o amor de Deus. Ou seja, se havia qualquer dúvida desse sanduíche santo que Deus traz para nós, no capítulo 12, ele vai falando a respeito dos dons do Espírito, né, e do corpo de Cristo. No capítulo 14, ele traz a regularização do serviço, ordenando e corrigindo dessa expressão da manifestação e dos dons do Espírito Santo no meio do corpo, no meio da sua igreja. Agora, para que sempre tenha em nós essa clareza de que a motivação correta, a única legítima, nesses dons e ministérios e serviços, é o amor de Deus. A igreja diz amém? Qual é o sanduíche santo? Dons, corpo e o amor. Mais uma vez, dons, corpo e o amor. Mais uma vez, dons, corpo e amor. Conforme prometido, eu fiz contigo um exercício, tudo para a glória de Deus. Abra comigo como texto final, 1 Pedro 4:11. Falando de novo, e amanhã nós vamos entrar mais detalhadamente sobre isso, começando com os dons da graça, e depois, à noite, mais sobre os dons do Espírito. Mas 1 Pedro 4:11, ele falando a respeito, se alguém fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Para que em todas as coisas, qual é a finalidade do exercício, da prática, da liberdade, dos dons na vida da igreja? Para que em todas as coisas seja, quem é que é glorificado? O Deus Pai. Através de quem? Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tu pode fazer assim comigo de novo? Tudo para a glória de Deus Pai. Mais uma vez. Tudo para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, nessa introdução singela, colocando fundamentos tão firmes e sólidos da Tua palavra, nós queremos abrir um caminho livre para a Tua glória, Senhor. Em tudo aquilo que Tu vais te manifestar nesse fim de semana, e nós queremos te dizer, surpreenda-nos, Pai. Surpreenda-nos. Queremos dizer que temos expectativa daquilo que Tu vais nos usar, vais manifestar palavras, profecia, línguas, interpretação, cânticos espirituais. Vai nos dar melodias, vai nos dar palavras de curas, vai dar fé sobre situações impossíveis, que Tu vais gerar fé para trazer Tuas operações, Senhor.
E tu vai revelar a graça que tu tens imbuído, embutido, colocado dentro da nossa vida, nossa natureza e caráter e personalidade, e vai nos levar a nos identificar. E nosso coração vai transbordar de glórias a Ti, Senhor Jesus. Quão grande é a suprema riqueza da Tua graça. Ficamos como extasiados diante de Ti. Quanto amor, Senhor. A graça do reino, a graça do Pai, do Filho e do Espírito se manifestou e veio sobre nós. E agora nós somos alvos desse superabundante amor. E nós queremos crescer no conhecimento e na graça e na experiência nesse fim de semana, para que todos sejamos exercitados dessa maneira. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Mais alguns minutinhos ainda antes de concluirmos com adoração. Aleluia. Podemos colocar de pé um minutinho? Glória a Deus. Dá um abraço no irmão do lado, dá uma esticada nos braços. Levanta os braços assim para a gente acordar, tá junto. Aleluia. Aleluia. Quem já deu uma despertada pode sentar também. Vou aproveitar que o pai foi bem enxuto no tempo, né? Então, bem rapidinho assim, né? Eu acho que o pessoal se surpreendeu até, né? Eu também, mas então vou aproveitar e vou tomar a liberdade de dar uma esticadinha, né? Eu lembrei uma vez que estava organizando um retiro de adolescentes e quem ia ministrar era o vô Erasmo. Quem sabe, né? O vô Erasmo é profundo, né? Na palavra, e aí eu me lembro que antes dele começar a palavra, eu perguntei, vô, só para questão de logística e organização do almoço, até que horas mais ou menos você está pensando em ir com a palavra? Aí ele falou para mim assim, querido, eu vou falar até o Espírito Santo mandar eu parar de falar. E aí eu nunca mais olhei para o relógio enquanto ministrava, né? Eu estou brincando, não vou exagerar aqui, tá? Mas foi uma lição que eu recebi de peso, né? Mas é uma alegria estar com vocês, uma alegria e um peso também, né? Um peso santo e bom repartir a palavra depois do pai aqui. Mas é muito bom voltar junto com a Tiele, depois de 3 anos aqui, né, amor? 3 anos e agora com o Davizinho também. Então é uma alegria estar com vocês. Trazemos muitos abraços de Porto Alegre, muitos abraços dos irmãos, o Michael e a Thaís, que tiveram faz pouco aqui também, mandaram muitos abraços. Estão loucos para voltar aqui, né? Mas queria dar uma continuidade nesse início que o pai já trouxe, e a ideia hoje é justamente trazer algumas bases, né? Algumas bases para o continuar desse assunto de dons e ministérios. E é um assunto que praticamente, o William sabe, né? O William está aí, deu uma saidinha ali, nós estamos conversando desde ontem sobre esse assunto dos dons, e é algo que é apaixonante, né? É muito bom, mas ele precisa ter algumas bases bem sólidas desse assunto, senão a gente pode incorrer em alguns riscos, né? Eu queria convidar nós a orarmos mais uma vez, porque o Espírito Santo ele já está falando nessa noite. E a gente, às vezes, tem a tendência a se focar apenas em Atos 2, no Pentecostes, de quando o Espírito Santo veio e fez aquele barulho e aquela agitação toda, né? E, às vezes, nós esquecemos que em João 20, 22, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Não teve barulho, nem terremoto naquele momento, mas o Espírito Santo já estava ministrando no coração de cada um deles, abrindo os olhos deles para compreenderem as Escrituras, e Ele já está fazendo isso nessa noite. E nós queremos, Espírito Santo, te convidar mais uma vez nessa noite para que Tu abra os olhos do nosso coração. Assim como já tem feito, já tem aberto os olhos do nosso coração para entendermos essa maravilhosa graça que age por nós, age em nós e através de nós. Nós queremos pedir, Espírito Santo, que Tu continue trazendo revelação da Tua vontade para as nossas vidas
e, acima de tudo, trazendo revelação da maravilhosa pessoa de Cristo nessa noite aqui. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Então, um dos primeiros fundamentos que nós queríamos trazer, antes de falar de dons propriamente, era essa questão da graça, né? Precisa ficar muito claro que não tem mérito nenhum nosso, né? Isso é de graça. É de graça. E aí, quando nós entendemos isso, a gente serve sem peso, a gente serve na força que Deus supre, que Deus dá. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do nosso Senhor. Então, tudo é por meio da graça. Eu queria convidar vocês a abrirem um texto rapidamente aqui em Efésios 1. Nós vamos abrir bastante Efésios nesses dias, mas esse texto é um dos meus preferidos da palavra. Efésios 1, do 15 em diante. Paulo começa a dizer, ali no 16, na verdade, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Então, Paulo estava orando por eles. Em todas as orações dele, ele estava orando pela igreja de Éfeso. E aí ele diz assim, pelo que ele estava orando? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Ele estava orando, na verdade, não para que eles recebessem algo novo, mas ele estava orando para que eles recebessem um espírito de revelação para entenderem algo, para que os olhos do coração deles fossem iluminados para entender. Entender o quê? Então, Paulo, em todas as orações dele, orava para que os olhos deles fossem abertos para entender alguma coisa. O que Paulo estava orando para que eles entendessem? Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Eu não consigo nem entender o tamanho desse poder. Porque olha só o que ele fala, né? Eu oro para que vocês tenham os olhos abertos, para vocês entenderem a suprema grandeza do poder daqueles que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. É muito poder, né? Então ele estava olhando, olha, eu não oro para que vocês recebam mais poder. Eu oro para que vocês tenham os olhos do coração de vocês iluminados para entenderem não só a esperança do chamamento de vocês, mas também a suprema grandiosidade do poder, que esse poder, aí versículo 20, é o mesmo que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos e fazendo assentar nos lugares celestiais. Então, olha o poder que Paulo estava orando para que eles entendessem. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez ele assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, olha o tamanho do poder que Paulo estava orando para que eles entendessem. E esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, fez ele se assentar nos lugares celestiais e deu um nome a ele acima de todo nome que existe. Olha o que diz ali, e pôs, no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo estava orando para que eles entendessem que o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, e para que Cristo fosse o cabeça de todas as coisas, ele pegou esse poder, Cristo, e o deu à igreja, que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo, nós não estamos brincando. Porque ele, para exercer esse poder que recebeu do Pai, ele o deu à igreja. A igreja é a noiva dos olhos, e de tudo que o inimigo faz é tentar manchar a imagem da igreja, tentar manchar essa preciosidade que é um sonho da família de Deus que se chama a igreja, da qual nós todos somos membros de um corpo. Como nós ouvimos 1 Coríntios, não precisamos abrir, mas 1 Coríntios 12, no 13, no 27, diz que a igreja é o corpo de Cristo. O Velho Testamento tem muitos grandes ícones, né? A gente vê o Velho Testamento e vê Moisés, e vê Abraão, e vê Sansão, né? O Davi ama Sansão, é impressionante, né? Deu o nome de vários bonequinhos dele de Sansão. Ele ama Sansão, aí tem Davi, aí tem, né, grandes ícones do Velho Testamento, mas aí vem Cristo. E Cristo, ele aboliu todos os grandes ícones, porque a partir dele só se trata de Cristo e da igreja. Não vai existir um novo Moisés, um novo Abraão, porque agora é Cristo e a igreja.
Então, isso rompe com todo o individualismo, com toda a vontade de se destacar além de alguém, porque não vai existir um novo grande ícone sem ser Cristo. Porque Ele é o cabeça de todas as coisas, e nós fazemos parte do corpo dEle. Qualquer pensamento diferente disso é um pensamento anômalo, e ele não vai prosperar, porque ele não faz parte do sonho de Deus, que é edificar a sua igreja. Edificar a sua igreja. Nós não podemos pensar... Quando nós falamos de dons, claro, cada um de nós quer entender o seu papel no meio disso. E nós vamos falar todos os dias, a partir de amanhã, disso, do papel de cada um dentro disso. Mas nós precisamos entender que nós estamos dentro desse corpo. Nós não temos um dom ou um ministério, que é o tema do retiro, à parte do corpo. É somente inserido dentro do corpo, para a edificação do corpo. E se a igreja é o corpo de Cristo, como é que ela cresce? Eu fico pensando o Davizinho, né? Todo ser com um corpo, ele se desenvolve, né? E o Davizinho, pequenininho ali, é muito interessante, porque no começo ele era todo molenguinho, ficava no colo assim, né? De repente ele começou a se firmar, de repente ele começou a virar, de repente um dia ele rolou, inclusive caiu da cama, porque ontem ele não rolava, de repente ele começou a rolar, ele se desenvolveu, e de repente agora ele está correndo e não para mais de correr, né? O corpo vai se desenvolvendo. E como pais, a gente começa a observar coisas que fazem o corpo dele se desenvolver, né? É natural isso, a gente vai vendo que boas horas de sono, o que às vezes é um desafio, né? Boas horas de sono fazem ele se desenvolver, uma alimentação boa faz ele se desenvolver, brincadeiras e um tempo de qualidade com os pais fazem ele se desenvolver, né? Então, a gente consegue observar naturalmente coisas que fazem uma criança se desenvolver com qualidade. Tendo bons avós, né? Avós de qualidade, que cuidam dele também. Isso aí é essencial, é o fator chave, aí é o segredo, né? Mas se a igreja ela é o corpo de Cristo, o que é que faz o corpo se desenvolver? E aí um dia, assim, talvez seja óbvio, mas um dia, cara, caiu uma ficha muito grande num texto que dá a chave. Quem quer ver cada vez mais a igreja de Recife, a igreja de Pernambuco crescendo? Quem tem esse desejo no coração, né? E não só a igreja de Pernambuco aqui, mas a igreja do Brasil crescendo. Cara, a palavra dá a chave. Quantos aqui querem ouvir o segredo para a igreja crescer? Né? Parece, né? Não é uma fórmula, tá, gente? Mas olha só, tem um texto que fala o seguinte, Efésios 4, versículo 15 em diante, fala o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, ou seja, vamos crescer como corpo. Como, versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que esse texto está falando é que o corpo de Cristo, da qual ele é o cabeça, cresce com a justa cooperação de cada parte. E a versão King James diz, quando cada parte realiza a sua função. Ou seja, o corpo de Cristo cresce quando cada membro do corpo realiza a sua função. Não, Dani, eu achei que o corpo de Cristo crescer era papel do Fernando, do William e do Paulinho, né? Ou achei que no louvor é papel do Jojó aqui. Por que não? Afinal de contas, tem líderes dentro da igreja e é papel deles fazer com que a igreja cresça. Não é o que esse texto está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é que o corpo cresce quando cada parte realiza a sua função. Mas os pastores e líderes, né? A gente pode pensar, não, então, peraí, eu estava meio equivocado com isso. Aí, o versículo, no mesmo capítulo, os versículos 11 e 12, fala deles, diz que Deus concedeu uns para apóstolos, outros profetas, pastores, evangelistas, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, tem uma frase que o João Nelson fala no livro O Serviço dos Santos, que diz assim, a função básica da liderança da igreja é ordenar os santos para que eles desempenhem o seu serviço e sejam edificados. Então, o papel da liderança não é apenas desempenhar o serviço dos santos. É claro, fazer com que os santos desempenhem o seu serviço, porque quando os santos desempenham o seu serviço, a igreja cresce. Então, isso faz com que eu pare de olhar, muitas vezes, a igreja, isso eu estou falando de mim, lá em Porto Alegre, faz com que eu pare de olhar a igreja esperando que os outros façam alguma coisa. Esperando que a liderança faça alguma coisa específica, porque o que eu entendo desse texto aqui é que quando cada parte, e se eu sou membro do corpo de Cristo, eu me incluo ali,
Quando eu estiver realizando a minha função, eu contribuo para que o corpo cresça. E se alguém não está realizando a sua função, o corpo está crescendo de uma forma atrofiada. Ele não está crescendo como poderia crescer, porque cada um tem a sua função. Todo mundo conhece aquele exemplo dos talentos, né? Que foi lá, tem duas parábolas dos talentos. Numa delas, ele vai lá e distribui 5 para uns, 2 para outros e 1 para outros. E aí o João Nelson, nesse livro, ele tem um exemplo que eu gosto muito. Ele diz assim, ó, imagina que os nossos pastores receberam 5 talentos. Muito especiais, cheios de graça, de talento, ensinam, tem muita graça no pastoreio, receberam 5 talentos. Depois, os líderes ou os discipuladores receberam 2 talentos. Não estou falando de importância, estou falando de talentos aqui, de graça, sei lá. Depois, nós, membros da congregação, da qual me incluo aqui, recebemos 1 talento. Vamos matemática, eu gosto de matemática aqui, né? Vamos pegar com a matemática. Quantos pastores nós temos? Né? Aqui em Recife somos 3 presbíteros, né? Então vamos lá, os presbíteros, e eu amo de montão eles receberam 5 talentos de Deus. Então 3 vezes 5 dá 15, né? Discipuladores, nós temos vários discipuladores ou outros líderes que receberam, vamos supor que 2 talentos. E aí, estou chutando o número aqui, não sei, tá, mas 20, 30, receberam 2 talentos. Qual que é a força disso? 40, 60 talentos, né? Mas os membros do corpo, 400 membros aqui nesse retiro. Quantos inscritos nós temos aqui? Uns 300, 400? Então, 300 pessoas, vamos arredondar aqui, 300 pessoas que receberam 1 talento. Aí eu pergunto, aonde está a força da igreja? Está quando esses 300 entenderem o seu talento e realizarem a sua função. Cara, ninguém segura a igreja. Porque o crescimento da igreja, ele depende de cada um realizando a sua função. E aí nós nos submetemos à liderança, como membros, nos submetemos à liderança por causa do retordenamento, porque senão cada um ia saindo fazendo o que der na cabeça, né? E aí não adianta, a gente pode, um monte de gente indo para cada um para um lado, mas não, nós nos submetemos à liderança e vamos para o mesmo caminho, mas cada um tem uma parte nisso. E o Senhor, ele precisa quebrar na nossa cabeça toda a ideia errônea de que eu não faço parte disso. E foi uma das primeiras coisas que o Pai falou nessa noite. Essa graça é para cada um de nós. É para cada um. Ah, mas eu não sei tocar. Ah, mas eu não sei cantar. É para cada um. Nós vamos ver nesses dias que há uma porção de graça sobre cada um. E cada um, ao realizar sua função, a igreja cresce. Então, a primeira verdade que eu gostaria de relembrar aqui, antes de que a gente avançasse em qualquer coisa sobre dons, é que o serviço é de todos os santos. E aí, para quem está anotando, o serviço é de todos os santos. Não é de alguns santos, não é de alguns especiais, mas é de todos os santos. É por isso que Pedro fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que ele fala isso? Porque no Velho Testamento apenas alguns eram uma nação santa. Alguns eram eleitos, eram sacerdotes. E hoje nós, a igreja, somos raça eleita, nação santa, um povo exclusivo de Deus, sacerdotes. Então, cada um tem a sua função. E nós precisamos entender isso de forma muito clara. Cada um tem esse papel. E basicamente, nós temos 2 grandes papéis. 2 grandes chamados para exercermos, que todos nós precisamos exercer. Isso é sem exclusão alguma. Todos precisamos exercer. O primeiro deles nós chamamos de chamado comum a todos os santos. E esse chamado é de nós sermos e fazermos discípulos. Todo discípulo de Jesus é chamado para ser e fazer discípulos. O que você vai falar? Sermos e fazer discípulos. Atos 1:8 fala, né? Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mateus 28, 18 a 20, a gente conhece muito bem. Ide fazer discípulos de todas as nações, né? Indo fazendo discípulos de todas as nações. 1 Pedro 2,9, eu falei agora aqui. 2 Timóteo 4,2, que fala, prega a palavra, quer seja oportuno ou não, ou seja, não importa. Cada um de nós foi chamado para ir e fazer discípulo, para ser uma testemunha, para sermos proclamadores do reino de Deus. Então, esse é o chamado que todos nós temos. A ordem ela já está clara. Uma vez um discípulo, eu estava almoçando com ele e eu perguntei, cara, tu tem carga por vidas? Por falar de Jesus, ganhar vidas e também cuidar dessas vidas? Aí ele disse, não, eu estou orando de Deus para
pedir uma palavra dele para saber se ele quer que eu invista em vidas. Eu te digo, eu te dou uma palavra de Deus agora. Mateus 28, 18 a 20. Vai e faz discípulos. A palavra já foi dada, o mandamento já foi dado. Então, se alguém aqui achava que não tinha um chamado específico, você já sabe que tem. Ir e fazer discípulos. Isso está claro, a gente não precisa esperar agora e começar a orar, Senhor, tu quer que eu vá e faça discípulos? Ele já disse que ele quer. Né? A gente não ora perguntando, Senhor, tu quer que eu seja santo? Porque está claro na palavra, né? Está claro na palavra, sede santos, porque eu sou santo, e tantos outros textos. Aí a gente não pergunta, tu quer que eu seja santo? Mas nesse texto a gente às vezes faz isso. A gente é meio seletivo em algumas coisas escritas na palavra, e a gente, será que Deus quer que eu invista em vidas? Será que é para mim também o ir no meu trabalho, na faculdade, no colégio, e ganhar vidas para Cristo? Não estou falando apenas de pastorear elas, de cuidar delas dentro da igreja. Estou falando também do ir e ganhar essas vidas. Isso é para todos. Eu não preciso esperar aparecer o meu nome no outdoor dizendo, você proclame, você é discípulo. Já está escrito na palavra. Então, o primeiro chamado para todos os discípulos é de irmos e fazermos discípulos. E aí a gente começa a pensar, com quem eu passo a maior parte do meu tempo? Né? Com quem que eu estou a maior parte do meu tempo no dia a dia? Cara, ali Deus me colocou para fazer diferença, para ir e fazer discípulos naquele lugar. Deus não me colocou, não colocou o Fernando, não colocou o Paulinho no trabalho de vocês. Deus colocou vocês lá, para que lá vocês sejam luz, sal e luz, e levem essas vidas para Cristo. Então, o primeiro chamado comum é de irmos e fazermos discípulos. O segundo chamado, ele já é um chamado específico para cada um. E aí nós temos o texto base do retiro, de 1 Pedro 4,10, que diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O resto do retiro inteiro vai ser sobre isso, sobre esse chamado específico que cada um recebeu. Mas você já sabe que já tem um chamado comum, ir e fazer discípulos. O chamado específico de cada um, ele tem a ver com um presente. Deus, ele distribui a cada um de nós uma parcela da pessoa dele, da pessoa de Cristo, para cada um de nós, que nós chamamos de dom. É uma riqueza, é um presente dele para nós. O dom é um presente de Deus para nós. O que nós fazemos com o dom é o nosso presente para ele. É o contrário, né? Ele nos dá o dom como presente, e o que eu faço com esse dom é o meu presente para ele. Então, cada um de nós, como bons dispenseiros, bons guardadores do presente de Deus, tem que fazer o quê? Servir com esse dom. Moisés era um cara que recebeu uma incumbência muito clara de Deus, né, de libertar o povo. Ele tinha uma missão específica. Não era para todos os hebreus que tinham sido chamados para libertar o povo. Moisés foi chamado. E aí Moisés, ele questionou. Quem lembra de Êxodo? Moisés não aceitou de cara e disse, vou lá libertar o povo. Ele disse, tu tem certeza? Me envia outro, qualquer outro, menos a mim. A gente, às vezes, vai se identificando com Moisés, né? Tu tem certeza que isso é para mim? Envia qualquer outro, menos a mim. Aí Jesus diz, não, Deus diz ali na sarça, né? Te escolhi. Ele diz, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E aí a gente começa a botar, muitas vezes, empecilhos para esse chamado específico de Deus para cada um. É porque eu sou muito novo. Ou é porque eu sou muito velho. Ou é porque eu não tenho escolaridade. Ou é porque eu não tenho condições financeiras, ou é porque o meu contexto familiar é horrível, ou é porque eu não tenho um carro, ou é porque eu sou solteiro, ou é porque eu sou casado, ou é porque eu não tenho filho, ou é porque eu tenho filho. Cada um de nós começamos, às vezes, a colocar empecilhos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E aí, sabe o que Deus disse para Moisés? Ele disse, o que tu tem na mão? Aí Moisés olhou assim e disse, cara, eu tenho um cajado. Aí ele disse, é com esse cajado que tu vai ver os meus sinais e maravilhas. Ele não disse o que tu vai ter um dia quando tu for um mestre da lei. Ou o que tu vai ter um dia quando tu decorar todo o livreto de fundamentação e edificação. Ele perguntou o que tu tem nas mãos hoje. E foi com aquilo que Deus usou Moisés. Eu acho que se Moisés tivesse um chapéu ali e não tivesse um cajado, Deus tinha usado o chapéu para abrir o Mar Vermelho. Porque era o que Moisés tinha naquele momento, entende? Ele tinha um cajado, e aí Deus usou aquele cajado. E muitas vezes a gente, para esse chamado específico que vamos falar esses dias, a gente está esperando alguma coisa acontecer. Uma unção especial ser derramada sobre nós, ou um título, um encargo recebido por parte da liderança, e a gente esquece de olhar o que eu tenho nas mãos hoje. O que eu tenho hoje nas mãos? Que talentos o Senhor tem já colocado nas tuas mãos hoje? Que graça Ele tem colocado? Que bens Ele tem colocado?
que conhecimentos Ele tem colocado. Tudo isso é graça de Deus sobre a tua vida, para, como bons dispenseiros, ser usado para servir no chamado que Deus tem para cada um. Então, essa primeira lembrança, e as outras são mais curtas, tá? Mas essa primeira lembrança é que o serviço é de todos os santos. Num primeiro momento, para todos nós irmos e fazermos discípulos. Nós somos conquistadores. Tem uma música que eu gosto que diz, "We are conquerors", nós somos conquistadores. Nós somos mais do que vencedores, porque nós marchamos em guerra para tirar essas vidas que hoje elas estão se perdendo, cada vez mais. E tudo se trata de vidas, que carecem desesperadamente de algo que nós temos, que é Jesus. Nós temos a resposta na nossa mão. E eu não posso esperar que no meu trabalho, quando eu vejo alguém, e as pessoas elas têm uma máscara na sua frente que façam que pareça que elas são fortes e não precisem de Jesus. Mas quando tu te aprofunda na vida de alguém do mundo, tu vê que aquela pessoa está destruída, desesperada. E tenho tido a oportunidade de ter conversa com pessoas chorando. Eu fiz esses dias um curso e nós tivemos um momento de interação uns com os outros em que as pessoas abriram situações de dificuldade. Todos do grupo choraram. Eu estou falando de pessoas de 50 anos, 60 anos, empresários, um contexto assim que não tinha nada. Quando começaram a abrir as suas debilidades, as pessoas caíam quebradas por abusos, por situações complexas de vida, por traumas nunca falados para ninguém. E o Senhor encheu meu coração de compaixão e Ele me disse, tu tem a resposta. O Evangelho que nós carregamos, ele envolve arrependimento, envolve mudança de vida, envolve calcular o preço, mas o Evangelho são boas notícias. Para esse mundo que está perdido, um mundo que está destruído no pecado, que não há salvação, que as pessoas acordam sem esperança de viver, desesperadas. E aí eu, como discípulo de Jesus, venho e trago uma boa notícia e digo a alguém, já pagou o preço por ti. Alguém já tirou essa culpa de ti. Alguém já te comprou por um alto preço, e não foi por ouro, nem por prata, nem coisas corruptíveis, mas foi o precioso sangue dele. Nós temos a resposta. E eu não posso esperar que daí, nesse curso, as pessoas abrindo a sua vida ali, eu vou dizer, já sei, eu vou chamar meu pai para falar de Jesus para elas. Por causa do dom que Deus deu para ele. Não, eu sou a resposta ali. Entende? Por isso é um chamado comum, porque vai lá e Deus espalha a igreja dele. Sabe por que tu nasceu na família que tu nasceu? Para levar as boas novas de Jesus para a tua família. Eu não nasci lá, eu nasci em outra família. Mas tu nasceu lá para ser sal e luz, para levar algo que ninguém mais ia poder levar. Sabe por que tu trabalha no trabalho onde tu trabalha e às vezes é chato? Para levar as boas novas naquele lugar, porque eu não estou lá, o Fernando não está lá. Sabe por que tu estuda onde tu estuda? Para levar a resposta que esse mundo precisa. Chamado comum de todos nós, irmos e fazermos discípulos, pregarmos as boas novas do Evangelho, e é boa nova. Vai entrar o preço, vai entrar o arrependimento, vai entrar tudo, a cruz, mas a primeira mensagem é, tem alguém que te ama muito mais do que tudo isso que tu está passando. São boas notícias. E além disso, dentro da igreja temos esse chamado específico para cada um de nós, que aí eu não vou falar mais agora, porque nós temos vários dias para falar sobre isso. Primeira coisa, o serviço é de todos os santos, amém? A segunda coisa, rapidamente, 1 Coríntios 2, 1 a 5, não precisam abrir por causa do tempo, mas Paulo ele chegou na igreja de Corintos, e a igreja de Corintos era uma igreja top, né? Era uma igreja top. Se a gente fosse olhar nos nossos padrões de hoje, porque eles eram gregos, né, e eles tinham muito conhecimento. Eles eram cabeçudos, os caras sabiam muita coisa, muito a ver com as filosofias, claro, né? Mas eles tinham conhecimento, e ao mesmo tempo, fala mais adiante, lá no 13, no 14, que eles tinham poder também. Tanto que tantos deles profetizavam que Paulo teve que dizer, não, quando 2 ou 3 profetizarem, né, tá bom, não precisa ficar todo mundo profetizando. Paulo teve que até dar orientações para ele de como usarem os dons espirituais, porque era muita riqueza. Eles tinham muito conhecimento e tinham muito poder. Cara, é uma igreja top, né? Tem muito conhecimento e muito poder.
Só que aí Paulo chega lá e em 1 Coríntios 2, 1 a 5, ele diz assim, ó, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eles tinham dons, tinham conhecimento, mas quando Paulo foi, ele não quis saber mais nada, ele queria saber onde está Jesus aqui. A finalidade de todo e qualquer dom é formar Cristo. O dom por si só não é a finalidade. A finalidade é formar Cristo. Isso é edificar a igreja, é formar Cristo. Porque sabe por que Deus está aqui nesse retiro? Não é por causa da música boa, por mais boa que seja, e não é por causa dos preletores, né? Com certeza, isso eu garanto que não é. Sabe por quê? Ele vem aqui para encontrar Cristo em cada um de nós. A igreja se trata de Cristo sendo formado nas nossas vidas. Então, todo o dom espiritual é para formar Cristo. Isso precisa estar muito claro para nós. Essa é a finalidade, formar Cristo. Não é sobre o quanto nós fazemos, e sim sobre o quanto Cristo foi formado em nós. Eu ouvi um pregador esses dias, Leandro Vieira, ele falou, né? Ele disse que quando ele encontra outros pastores, às vezes tem aquela conversa, aí um pastor vai lá e faz aquela pergunta que o pastor ele se arrepia e pergunta assim, tua congregação, quantos membros tem? E aí ele ficou parado por alguns segundos e ele disse assim, querido, o nosso indicador não é a quantidade de membros, mas é o quanto Cristo já foi formado naqueles que estão conosco. Porque é isso que o Senhor está interessado, é isso que o Pai está interessado, enquanto do Filho dele, ele encontra em nós. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho convicção de que em mim não há nada de bom e que Deus não veio aqui apenas para ver em mim, Ele vem para ver o Filho dele em nós. O Filho dele sendo formado na igreja. Então nós precisamos ter clareza que todo o dom, ele é para formar Cristo. Atos 11, 26 foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, porque as pessoas viam neles Cristo. Não viam neles o poder, não viam neles as manifestações, viam neles Cristo. Entende? Essa é a finalidade dos dons. 1 João 3,2 fala, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a finalidade, sermos semelhantes a Jesus. Efésios 4, 12 e 13, que nós já falamos aqui sobre os dons, para que serve tudo isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, mas até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ou seja, Deus vai distribuindo os dons dele na igreja até que Cristo seja formado em nós. Essa é a finalidade de tudo o que nós vamos falar daqui para frente. Precisa ficar muito claro. A centralidade sempre vai ser a pessoa de Cristo. Deus decidiu centralizar todas as coisas na pessoa de Jesus. E é isso que o inimigo faz, ele tenta o tempo todo distrair e tirar o foco da pessoa de Cristo. Vocês podem ver, falem com as pessoas do mundo que não conhecem, que não entregaram sua vida para Jesus, a maioria delas acredita em Deus. A maioria delas acredita em Deus. Inclusive outras religiões acreditam em Deus. A questão toda é como elas chegam a Deus. E nós sabemos que só há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Então, Jesus é o caminho do acesso a Deus. E muitas vezes as pessoas, elas, não, eu acredito em Deus também. Mas tu busca a Deus através da pessoa do Filho dele, ou através de Maria, ou através dos santos, ou através da tua própria espiritualidade e intelectualidade que tu acha que consegue chegar a Deus, que hoje é muito comum isso, né? A espiritualidade, o poder da mente, esse tipo de coisa, são pessoas tentando chegar a Deus sem a pessoa de Cristo. Não há outro caminho, porque Ele é a centralidade de todas as coisas. Deus decidiu converger nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Amém? Então, a segunda coisa é ressaltar nessa noite, a primeira é, o serviço é de todos os santos. A segunda é, a finalidade dos dons é formar Cristo. E isso é o que edifica a igreja. E a última coisa, sobre o nosso chamado, que eu queria ressaltar aqui, que é um erro que eu, volta e meia, cometo de novo, e, por misericórdia de Deus, tenho
aos poucos deixar de cometer isso. Mas, quando nós pensamos em chamado, nós temos muitas vezes, podemos incorrer num erro de nos tornarmos ativistas. Porque é bom entender o seu dom e é muito bom servir ao Senhor no seu dom. Mas sabe qual foi o primeiro chamado de Deus para o homem? Gênesis 3:9. Deus chegou para Adão e disse: Adão, onde estás? Deus não perguntou para ele: o que tu parou de fazer? O que tu deixou de fazer? Ele perguntou: onde tu está? Depois, em Gênesis 4:9, um capítulo depois, ele pergunta, depois ali para Caim: Caim, onde está o teu irmão? Mas é o segundo chamado que ele faz, ele chama Caim e pergunta: onde está o teu irmão? Por mais precioso que seja tudo que nós vamos falar aqui nesses dias, do nosso olhar ao próximo, seja alguém que não conhece o Senhor, seja olhar ao próximo dentro da igreja, isso é consequência da nossa intimidade com o Pai, porque o nosso primeiro chamado é para desfrutarmos da comunhão com o Pai. Foi a primeira pergunta que ele fez: onde tu está? Não estava interessado no que ele deixou de fazer. O que nós fazemos é consequência de quem nós somos, filhos amados de Deus, chamados para desfrutar de comunhão íntima com Deus. E nós podemos incorrer o erro de se preocupar tanto com a obra do Senhor que nós esquecemos o Senhor da obra. Nos focamos tanto na obra dele que esquecemos dele, de desfrutar da intimidade e comunhão com ele, e aí isso se torna ativismo, se torna fazer coisas para Deus sem ter e desfrutar da intimidade do relacionamento com Deus. Então, o terceiro ponto e último que eu gostaria de ressaltar essa noite é: nós não somos escravos, somos filhos. Somos filhos. E como filhos que deitam no colo do Pai, e deitam no coração do Pai, nós ouvimos o coração dele. Nós conhecemos o coração dele. E aí nós vemos: Pai, tu te preocupa com os órfãos e com as viúvas? Eu também quero me preocupar. Pai, tu te preocupa com os perdidos? Eu também quero me preocupar. Pai, tu te preocupa em alcançar aqueles necessitados? Eu também quero alcançar eles. Pai, tu quer que haja profecia, ensino na tua igreja? Eu também quero isso. Mas é consequência de nós conhecermos o Pai e desfrutarmos da intensa comunhão e intimidade com Ele. O serviço, o uso dos dons, dos ministérios, nunca podem substituir a intimidade e a comunhão que nós temos com o Senhor. E é um risco muito grande. Uma vez um pastor perguntou para o outro, não vou expor aqui o pastor, mas ele perguntou uma vez para o outro e disse: querido, como é que está o teu tempo de oração? E ele disse: não, é que tu vê, no ministério tem tantas coisas para fazer, tantas vidas para cuidar, tem viagem, tem ministrações, e eu vou orando no caminho, né? Ele disse: não foi isso que eu perguntei, né? Como é que está a tua intimidade com o Pai? Nós podemos incorrer o risco de fazer muitas coisas para Deus e esquecermos de desfrutar daquilo que nós somos chamados para desfrutar em primeiro lugar. Todo o resto que nós vamos falar nesses dias precisa estar pautado nisso, de que a nossa intimidade com Ele é a prioridade. E aí nós vamos conhecer tanto o coração dEle, que o nosso serviço a Ele vai ser consequência disso, vai ser resultado. Lembra da história de Marta e Maria, Lucas 10, 41 e 42? Marta estava fazendo um monte de coisas lícitas, coisas boas, ela estava servindo a Jesus. E aí, não só ela estava servindo a Jesus, como ela queria engajar outros no serviço a Jesus. Cara, é maravilhoso isso. Mas ela queria tirar alguém de desfrutar dos pés de Jesus. E aí Jesus disse: uma coisa só importa. Maria escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. Desfrutar dos pés de Jesus, da comunhão com Ele. Nós conhecemos muito bem a parábola do filho pródigo, acho que está em Lucas 15. E os dois filhos estavam perdidos ali. A gente sabe muito bem, né? Os dois filhos eles estavam perdidos. E olha só por que eles estavam perdidos. Um deles, ele foi para o mundão, voltou, e olha como ele voltou. Ele disse: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus escravos. Ele disse: eu não preciso ser amado e desfrutar da intimidade contigo. Eu só quero te servir. Eu quero pelo meu merecimento próprio, por aquilo que eu faço. Como se fosse isso limpar a minha consciência. Eu quero de novo me achegar a ti. Mas não é isso que o Pai está interessado. O Pai quer ele como filho, não como escravo. E o filho mais velho, da mesma forma, ele disse: Pai, há tantos anos eu tenho te servido. Ele servia o Pai, mas não desfrutava da intimidade com o Pai. E aí o Pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tu não tem desfrutado disso. Então, esse terceiro ponto de encorajamento nesse dia é que
todo dom, toda boa dádiva, ela vem do alto, mas ela nunca pode substituir a nossa intimidade com o Senhor, porque nós somos filhos e não escravos. Nós merecíamos ser escravos, merecíamos sim. E se nós fôssemos escravos, já seria bom o suficiente para cada um de nós. Mas ele diz, já não vos tenho chamado de escravos, mas tenho chamados de amigos. Porque o escravo não sabe aquilo que faz o seu senhor, mas eu vos tenho dado a conhecer. Esse conhecimento, essa intimidade, é o que nós desfrutamos em primeiro lugar, e o resto ele é como consequência de tudo isso. Efésios 2:6, ele nos chamou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. A nossa posição, ela já é sentado com ele nos lugares celestiais. Nós não precisamos fazer nada por merecimento próprio para que nós assentemos lá com ele. Mas por causa do que Cristo fez, nós já estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Hebreus fala sobre nós nos achegarmos diante do trono da graça confiadamente. Por que fala confiadamente? Porque nós pertencemos àquele lugar. Nós já somos filhos amados e o lugar do filho é junto do Pai. E nessa noite eu queria realmente encerrar com uma oração, e da mesma forma como o Espírito Santo começou esse encontro, soprando uma brisa suave, suave, ministrando no mais íntimo do nosso coração. Nós te clamamos, Pai. Assim como Paulo, nós oramos por espírito de revelação e de conhecimento, para que os nossos olhos do nosso coração sejam iluminados, para entendermos a esperança do nosso chamamento, para entendermos a suprema grandeza da Tua graça e do Teu poder para nós os que cremos, para discernirmos o nosso papel no corpo, para entendermos que todos os santos são responsáveis pela edificação da igreja, para entendermos que tudo se trata de formarmos a pessoa de Cristo, porque nós estamos aqui por causa de Ti. Esse retiro não é para homens, esse retiro não é para nós, esse retiro é para Ti. E abre os olhos do nosso coração para nós aprendermos a cada vez mais desfrutar e nos deleitarmos da Tua presença, como filhos amados, da intimidade contigo, Paizinho. E que todo o nosso serviço, todo o dom, toda a dádiva, tudo aquilo que formos Te servir, nós temos que Te servir, tudo aquilo que nós formos fazer, sermos zelosos no serviço, fazermos a obra do Senhor com empenho, com capricho, tudo isso, Senhor, que seja resultado de conhecermos o Teu coração, de ouvirmos a Tua voz doce e suave, nos chamando para perto e nos chamando para Te servir, não buscando um merecimento próprio ou uma consciência limpa, mas buscando agradar o coração do Pai. Do Pai que nos chama para perto, que nos comprou por um alto preço, o preço do sangue de Jesus Cristo. E nós Te entregamos aqui, Senhor, a nossa mente e o nosso coração nesses dias. Nós submetemos a Ti todos os nossos preconceitos, tudo aquilo que nós achamos que sabemos, achamos que vivemos, Senhor, para desfrutar do novo que Tu tem, para desfrutar da presença doce e ao mesmo tempo forte e palpável do Teu Espírito Santo, para desfrutarmos da graça que vem de Ti, Senhor, e para desfrutarmos da nossa filiação contigo, Paizinho. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós nesses dias. Essa é a nossa oração, Senhor. E queremos nos colocar abertos a Ti, Espírito Santo, para que Tu ministres no nosso coração. A Ti nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor.